Alô, amigos telespectadores, estamos começando mais um programa Direito em Debate. O nosso programa tem por objetivo informar você, cidadão imperatrizense e região tocantina, sobre seus direitos e deveres e você, estudante profissional do direito. Bom, e só lembrando, o nosso programa é um oferecimento da Open Barba, barbearia onde você encontra profissionais capacitados. E também é um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão, localizado na Rua Frei Dário, ao lado da Igreja Santa Cruz. Lá você encontra os produtos mais baratos em gêneros alimentícios e outras utilidades. Lá você encontra também as carnes mais baratas da cidade. Não deixe de conferir. Vá lá. Lá tem mais de R$70 mil em prêmios para sortear para você, cliente. Então não perca essa oportunidade. Bom, e já iniciamos o nosso bate-papo, trouxemos aqui hoje o professor Wesley, que vamos tratar sobre direito de família. Professor Wesley, seja bem-vindo ao nosso programa Direito e Debate, é um prazer recebê-lo e poder compartilhar aqui, com você contribuir conosco com sua experiência e seu conhecimento. Tá? Eu já inicio o nosso bate-papo, que eu estou vendo aqui que são vários temas, nós temos divórcio, alimentos, guarda, investigação de paternidade, é muita coisa, então eu já inicio o nosso bate-papo indagando o seguinte, numa situação de divórcio, quais são os principais temas que devem ser discutidos, devem ser resolvidos, as principais questões que devem ser resolvidas dentro do divórcio? Olá, Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui. Muito obrigado, prazeroso estar aqui. Então, dentro do divórcio, os principais temas que nós temos que ficar ligado é sobre a existência ou não de filhos. Se existe filhos no divórcio, nós temos que também verificar a questão de como vai ficar a pensão desses filhos e como vai ficar a guarda desses filhos. Outra, se nós temos bens relacionados que foram construídos durante o casamento, nós temos que também verificar como é que vai ficar a situação desses bens. Essa é a ideia geral relacionada ao divórcio. Muita gente se questiona, quando casei, eu mudei de nome. Quando divorcia, automaticamente já altera? Pode continuar com o mesmo nome de casado ou não? Como que fica essa questão? Essa é uma questão interessante, porque a lei ela resguarda que quando há o divórcio, você pode voltar a ter o seu nome de solteiro. Mas também, em caso de que você é bem conhecido utilizando aquele nome que era antes de casado, a lei também assegura que proteção ao nome, que você também continue com aquele nome. Então, depende muito da vontade e do interesse ali existente na causa. Interessante. Sem falar que também que às vezes dá muito trabalho, para você voltar ao nome de solteiro e ter que alterar todos os documentos, não é verdade? Verdade. Certo. Com relação a alimentos, em que situações deve ser fixado alimentos para a mulher ou para o homem? Em que situações é cabível? Olha, os alimentos é uma questão interessante. Muita gente pensa que é só em relação aos filhos, mas não. A pessoa quando divorcia, em que após o divórcio há uma situação aí de dependência, em que o homem ou a mulher eles não têm condição de se manter, pode ele sim pleitear alimentos em face do ex-cônjuge. Normalmente para fim de manutenção, de subsistência. Inclusive, a lei respalda que o juiz, quando for arbitrar esses alimentos, ele verifique qual era a condição antes do divórcio, para tentar manter o mesmo padrão. Essas mesmas regras valem para o casamento homoafetivo? Também é um tema muito interessante. O casamento homoafetivo hoje tem os mesmos direitos do casamento heterossexual, normalmente. Perfeito. No caso de união estável, as pessoas não estão casadas, estão em união estável, mas desejam terminar essa união. É necessário formalizar algo? Como que se faz isso? Olha, outra pergunta interessante. Se você, como expressão popular, não casou de papel passado, você vive nessa união estável. E aí, você tem duas opções. Você pode simplesmente separar, porque a priori não tem essa questão de formalidade, mas se você viveu em uma união duradoura, que tem filhos, que tem bens, aí é interessante que você formalize o rompimento. E para você formalizar esse rompimento, precisa estar em consenso com a outra parte. Não havendo consenso, você tem que buscar a justiça para um reconhecimento e a dissolução dessa união estável. Perfeito. E no caso dos documentos necessários, seja para o casamento, seja para o reconhecimento e dissolução dessa união,
o que é preciso que a pessoa que está nessa situação deve reunir para apresentar para o advogado, para quem vai representá-la? Muito bem. Vamos falar primeiro do divórcio. O divórcio depende muito da situação, mas existem alguns documentos que são indispensáveis para poder ingressar com essa ação, como, por exemplo, a certidão de casamento. Se você quer divorciar, você tem que ter a certidão de casamento em mãos. Além disso, se tiver filhos, certidão de nascimento dos filhos e, se você quiser fazer a partilha também, o rol dos bens, né? Você tem que apresentar. Já com relação à união estável, você tem que trabalhar a prova dessa união. Você tem que provar o início e o fim dela. Né? O início, normalmente, se prova com testemunhas. Então, você leva testemunhas a juízo e o juiz vai estabelecer o provável início ali da união estável e o fim da união. E aí ele trabalha, reconhece e dissolve a união estável. Perfeito. Agora, grande dúvida também tem, né, que a gente sabe quando chega cliente nos escritórios dos advogados, a grande dúvida no momento do divórcio é com relação aos bens. Como que se dá, quais os critérios que se dá para fazer a divisão dos bens? Olha, a divisão dos bens é necessariamente olhar o regime de bens, né? A gente tem que olhar primeiro o regime de bens. Se você não escolheu, não optou por um regime de bens, normalmente se utiliza o regime supletivo, o regime geral, que é o de comunhão parcial de bens, que é a regra geral, quase todo mundo casa nesse regime. E aí é o seguinte, todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento, via de regra, eles são partilhados meio a meio. Claro que existem algumas exceções, mas a maioria dos bens adquiridos durante o casamento se partilha meio a meio quando da dissolução, quando do término do casamento. Perfeito. É o regime geral, né? A regra geral. Essa aí é a regra geral. Certo. Aí, a depender do regime, muda um pouco. E aquelas pessoas que não querem esse regime geral, o que elas têm que fazer? Que querem estabelecer um regime próprio, um outro regime do código, ou criar até mesmo seu próprio regime? Nesse caso, antes de efetivar o casamento, na hora que for falar lá no cartório, eles têm que fazer um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial é o que dá direito de escolha de um dos determinados regimes. Eles são obrigados a escolher o regime que está no Código Civil ou não? Não, não sou obrigado. Se você não opta por nenhum regime, regra geral, você casa no regime de comunhão parcial. Comunhão parcial de bens, né? Comunhão parcial de bens. Tá ok. O casal só tem uma casa. Como que fica essa divisão? Aí é o seguinte, mais uma vez, se casou no regime de comunhão parcial de bens, essa casa ela vai ser partilhada meio a meio. Meio a meio, 50%, 50%. 50%. Perfeito. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Já já a gente volta com mais Direito em Debate. Olá, amigos telespectadores, voltando com o segundo bloco do nosso programa. E lembrando, nosso programa é um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão. Fica ali localizado na Rua Frei Dário, ao lado da Igreja Santa Cruz. Lá você encontra os melhores produtos pelo menor preço, especialmente carnes, tá? As carnes mais baratas da cidade estão lá. E, além do mais, você vai concorrer, sendo cliente, comprando produtos no Supermercado Econômico, você vai concorrer a mais de 70 mil reais em prêmios. Não é qualquer supermercado que oferece isso, não, tá? E lembrando, também o oferecimento da Open Barba, barbearia, os melhores profissionais nessa área da cidade, você também encontra lá. Bom, continuando com o nosso bate-papo, tá interessante, vamos tratar de alimentos para os filhos. É uma grande questão também. O casamento, a união acabou, simplesmente não casaram, não estava em união estável, mas aquele casal tiveram um relacionamento, tiveram filhos. Né? Um deles vai ter que pagar a pensão. Normalmente é o pai que paga, a criança fica com a mãe. Uhum. Mas qual o critério para se estabelecer o valor? Isso é grande dúvida de muitos, né? Quanto que eu vou ter que pagar de pensão? Uhum. Muito bem, essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, a maioria das pessoas pensa que, vou pagar 30% de cara. Na verdade, não existe uma lei específica para dizer qual o valor. O que se tem é o seguinte, os alimentos são pagos na proporção da necessidade de quem pede e na possibilidade de quem deve pagar. E o juiz, ele utilizando a razoabilidade, ele vai arbitrar o valor dos alimentos. Perfeito. É o que a gente vê muito na prática isso. O pessoal, meu amigo, minha amiga está recebendo ou está pagando 20%, 25%, 30%, né, acreditando que a lei estipula. Né? Então, é a análise da situação financeira de quem paga e de quem recebe. Muito bem. É só
a mãe que pode receber alimentos, representar o filho para receber alimentos fáceis do pai, ela pode pagar? Na verdade, ela também pode pagar. Ela é obrigada a pagar também, caso em que os filhos fiquem sob a guarda do pai. Então, se o pai está com a guarda dos filhos, ele pode pedir que a mãe pague alimentos para os filhos. Né? Os filhos, ele tem esse direito, porque o direito é dos filhos. Então, eles podem pedir aos seus genitores os alimentos. Perfeito. Existe uma idade para que esses alimentos não sejam mais devidos, caso o filho atinja determinada idade? Automaticamente é exonerado? Como é que funciona isso? Olha, não existe uma exoneração automática, né? Se você foi, o juiz mandou você pagar alimentos, né? Teve a sentença, você tem que pagar até você pedir uma exoneração. Então, não existe assim uma exoneração automática, não, você tem que pedir a exoneração. O que se tem é um entendimento de tribunais dizendo que filho até 25 anos pode pedir alimentos se estiver cursando uma graduação. Então, se ainda tiver necessidade. Isso, se ainda tiver essa necessidade. Perfeito. Então, mas não necessariamente ele precisa pedir enquanto menor, ele pode pedir já estando maior de idade, ingressar com a ação demonstrando necessidade de pedir alimentos, é isso? Perfeitamente. Ele pode, porque é o seguinte, não renuncia os alimentos, mas ele pode deixar de exercer esse direito dele e ele pode exercer esse direito quando ele tiver maior de idade, sem problema. E agora é o seguinte, os pais não têm condições de pagar, de contribuir com o sustento do filho. Quem vai sustentar? Aí, nesse caso, a gente passa para os avós. Né? Os avós são chamados a juízo para que eles auxiliem os seus netos também nessa questão alimentar. E aí tem uma questão interessante, né? Normalmente a mãe, representando a criança, entra com a ação de alimentos e aí verifica-se que o pai não tem condições de pagar. E aí ela quer chamar os avós, mas só quer chamar os avós paternos. Não é verdade? É verdade. Não, mas são os avós maternos. De modo geral. De modo geral. Maternos e paternos que são responsáveis. Perfeito. E a mulher está grávida, certo? Não tem ali condições de sustentar sozinha e, lógico, nem deve, porque tem, lógico, que o pai também contribuir para o sustento, para a mantença daquela gestação, cuidando daquela criança. Ela já pode pedir alimentos a partir dali? Como que funciona nessa situação? Sim, sim. Nesse caso, é chamado de alimentos gravídicos. A mulher ela tem o direito a alimentos para custear esse período de gestação dela. Então, ela pede os alimentos a favor dela e quando o filho nasce, esses alimentos são convertidos em favor do filho. E aí a ação ela é ingressada em face do suposto pai, porque até então, num caso dessa, a gente não sabe necessariamente quem é o pai. Aí surge a situação interessante, né? O que é preciso para demonstrar que ele é o pai? Se ele nega, dizendo que não é o pai. Aí, nesse caso, o juiz vai colher depoimentos de testemunha, o depoimento da própria pessoa que ingressou com a ação e vai, dependendo da situação fática, estabelecer que ele é ou não o suposto pai. Perfeito. A princípio, né, não dá para fazer exame de DNA de imediato? Não, porque esse exame ele é muito invasivo. Então, os nossos tribunais ele entende que é necessário fazer o exame após o nascimento. Após o nascimento, para própria saúde da criança. Da que está sendo gerada e também da mulher. Isso. E outra questão é o seguinte, os filhos podem pagar alimentos para os pais? Com certeza, é uma outra hipótese também. Os pais idosos que estão necessitando de alimentos, eles podem sim requerer em face dos filhos que os filhos paguem alimentos para eles. Porque o nosso sistema ele é um sistema solidário, regime de colaboração. Os pais cuidam do filho enquanto menor e os filhos devem cuidar dos pais enquanto eles estão idosos. Perfeito. E no caso, né, do pai ou da mãe que queira ingressar com a ação pedindo alimentos para seu filho ou filha, quais são os documentos, que provas que eles devem se reunir para poder ingressar com essa ação? Olha, quando nós trabalhamos pessoas menores de 16 anos, existe uma necessidade presumida. Então, a prova ideal é que você saiba quanto que o pai ganha. E aí os alimentos são tirados com base no valor do pai. Um documento indispensável na ação é a própria certidão de nascimento do filho que prove quem é o pai e quem é a mãe. E aí para estabelecer tanto o polo ativo e o polo passivo na ação. Perfeito. Então aí no caso, numa situação como essa, vai se decidir, se preocupar simplesmente, praticamente definir o quanto do valor. Isso, definir o valor a ser pago de pensão alimentícia. Perfeito.
Aí varia muito do entendimento de cada juiz, De né? cada juiz. Já vimos casos de pessoas que ganham um salário mínimo e o juiz fixar 20%, 25%, 30% do salário. Então, isso é bastante relativo, né? Bastante relativo. Verdade. No caso do descumprimento da obrigação alimentar, né? Porque a gente sabe o seguinte, muita gente, eu estou com meu filho, já tem 8 anos de idade, até hoje ele nunca pagou pensão. E a pessoa quer cobrar esses 8 anos, mas não tem nenhuma decisão fixada ainda, não tem como cobrar. Certo. Mas na situação que já tenha uma decisão judicial estabelecendo determinado valor a título de pensão, caso o sujeito não pague, quais são as consequências que pode advir para ele? Olha, uma das consequências marcantes é a prisão. A pessoa que deixa de pagar os alimentos, hoje, entendimento dos tribunais, 1 mês atrasado, já pode ser presa, né, instituto de coerção aí para poder fazer com que o pai pague. Então, essa é a principal consequência. Além disso, ele pode ter os bens dele penhorados a fim de quitar o débito relacionado aos alimentos. Perfeito. Bom, vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. Já já a gente volta com mais direito de família. No terceiro bloco vamos tratar sobre guarda e outros assuntos. Não saiam daí. Olá, amigos telespectadores, voltando com o terceiro e último bloco do nosso programa, lembrando que é um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão, Rua Frei Dário, ao lado da Igreja Santa Cruz. Lá tem mais de R$70 mil em prêmios para você, as carnes mais baratas da cidade estão lá e os melhores preços em gêneros alimentícios em geral. Então não deixe de conferir e de ir também na Open Barba para dar aquele trato no seu visual. Continuando aqui com o nosso direito de família, guarda. Né? Bem. Como que é resolvida essa questão da guarda? Quais os critérios que o juiz vai aferir para decidir com quem fica a criança após o divórcio? Decidir sobre a guarda da criança. Primeira coisa é a gente lembrar que existem alguns institutos da guarda. Os mais utilizados são a guarda compartilhada e a guarda unilateral. E toda vez que a gente trabalha a guarda, é sempre verificado o melhor interesse da criança. Então, o juiz ele verifica ali naquela situação fática qual o melhor interesse da criança e ele vai ver quem reúne a melhor condição. É só condição financeira? Não, aí é que entra a condição emocional também. Se o genitor ele facilita o convívio do outro com a criança, então o juiz tende a levar por esse lado, mas sempre observando o melhor interesse da criança. Mas, via de regra, a lei incentiva que o juiz faça com que as partes estejam em guarda compartilhada. Em regra, a guarda compartilhada. Em regra, utiliza a guarda compartilhada. No caso, quem detém a guarda, digamos, foi fixada a guarda unilateral para um dos pais. Certo. Quais os poderes que quem tem a guarda vai ter e quem não tem a guarda não terá? Né? Qual a diferença? Qual vai ser as principais diferenças aí? Um ficou só com direito de visitas e o outro com a guarda. Entendi. Na verdade, os dois pais, eles mantêm os poderes. Tanto o dever de cuidar do filho, o dever de zelar, o dever de educação, todos eles é relacionado aos dois pais. É claro que quem tem a guarda unilateral, o poder de decisão das questões principais ali vai ficar em poder dele, de quem tem a guarda dos filhos. Onde que a criança vai estudar? Qual a religião que ela vai inicialmente ali seguir? Quem tem a guarda unilateral é quem vai decidir isso aí. Mas o outro genitor, que não tem a guarda, ele incumbe a ele o dever de fiscalizar as decisões tomadas pelo genitor guardião. Então, os dois ainda permanecem nessa situação de, digamos assim, de mútuo compartilhar esses deveres relacionados aos filhos. Perfeito. Claro, quem tem a guarda normalmente fica mais tempo, vai ter naturalmente esse maior poder de decisão que você mencionou, né? Isso. E no caso das visitas, regra geral, tem que ser de 15 em 15 dias, ou não, passa um tempo com um, outro tempo com outro, existe uma regra ou não? Como que é fixado isso, a questão das visitas? Não existe uma regra assim, tanto dia para cada um, não. O ideal é que os próprios pais, quando da separação, eles entrem em consenso. O ideal seria isso, é isso. Porém, quando o casal ele não tem essa harmonia, cabe ao juiz deferir em favor da criança, no melhor interesse dela, o período de convivência com os pais. E aí, normalmente, se estabelece 15 dias,
né? Normalmente se estabelece que terça fica com um, terça e quarta com outro. Aí fica nesse regime aí, depende muito da situação concreta. Do caso concreto. Isso. Normalmente o ideal é se resolver em um acordo. Em um né? acordo. O ideal é se resolver em um acordo. Perfeito. Com relação ao poder familiar, nós sabemos que há situações em que o pai ou a mãe pode perder esse poder familiar e aí não ter esse tipo de direitos com relação ao filho. Em que situações ele pode perder essa autoridade? Ele deixa de ser pai, primeiro, ele deixa de ser pai, e em que situações, pai ou mãe, e em que situações isso pode acontecer? Não se deixa de ser pai. O que ele deixa ali é de ter os direitos relacionados à convivência com o filho, né? O que se acontece é isso. E a situação de perda do poder familiar é numa situação, por exemplo, a ideia geral é pela maioridade, mas pode ser por decisão judicial também. O juiz, ele pode verificar que a parte pratica atos contrários à moral e aos bons costumes. Nesse caso, ele pode também, como consequência desses atos, perder o poder familiar. Além disso, praticou crime de homicídio, feminicídio, lesão corporal grave, estupro, foi condenado nesses crimes, também ocasiona a perca do poder familiar. Certo. E no caso de se verificar que nenhum dos pais tem condições de cuidar da criança, como é que faz? Aí é uma situação complicada, né? Porque toda criança quer viver com os pais. É verdade. Né? Só que aí, quando se verifica que nenhum dos dois genitores tem condição emocional, financeira para estar com a criança, é fixada essa guarda para outra pessoa, normalmente os avós. Título de exemplo dos avós. No caso, normalmente quem é mais próximo, os parentes mais próximos, isso, né? Parentes mais próximos. Perfeito. Partindo agora para um outro tema, né? Investigação de paternidade. Para que serve essa ação? Qual o objetivo dela? O objetivo principal dela é trabalhar o estado de filiação, ou seja, reconhecimento paterno. O objetivo principal dela é reconhecer a paternidade, né? E aí a pessoa... Às vezes a mãe omite informações do pai na hora de fazer o registro, aí cabe também essa ação de investigação e paternidade, mas o objetivo geral é trabalhar o reconhecimento paterno. Nós sabemos que o principal meio, né, de prova é o exame de DNA, que vai aferir ali com um grau de praticamente certeza se o sujeito é ou não pai da criança. Mas se ele se recusar a fazer o exame, o que a lei diz? O que o direito diz? Aí é o seguinte, ele pode se recusar? Na verdade pode, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão é virtude de lei. Mas se ele se recusa, existe uma consequência. Qual é a consequência? Que é presumir a paternidade em face dele. Ele vai ser presumido pai e vai ter que arcar ali com as responsabilidades de como pai ele fosse. Ou seja, começa a pagar pensão normalmente, tudo mais. Esse exame de DNA é gratuito? Ele só é gratuito para quem tem o benefício da justiça gratuita. Aí ele passa a ser gratuito. Então tem que solicitar a justiça gratuita? Tem que solicitar a justiça gratuita. Certo. E aí... Digamos o seguinte, foi reconhecida a paternidade. E se o pai quiser mudar o nome da criança, não só o sobrenome, né, que passa a incluir o sobrenome do pai, mas o próprio nome da criança, o primeiro nome, é possível? Essa questão do nome, ela é um direito personalíssimo, né? Não seria ideal mudar o nome da criança. O ideal é acrescentar o sobrenome do pai, porque o sobrenome trabalha a questão da identidade genética da criança. Perfeito. Né? Então, é um direito da criança ter o sobrenome do pai, mas mudança do nome em si não seria interessante. Certo. E a questão, se o pai já faleceu, não foi reconhecida a paternidade em vida, né? É possível ainda obter esse reconhecimento? Com certeza. Aí, nesse caso, a ação recai sobre os herdeiros. Contra os herdeiros. Contra os herdeiros, isso. Aí, os herdeiros vão ser chamados e a ação vai se desenrolar entre o filho e os herdeiros do suposto pai. E a herança? Passa a ter direito à herança? Aí, nesse caso, ele tem que ingressar com ação de petição de herança. Após o reconhecimento judicial, ele ingressa com ação de petição de herança e o pedido de anulação da partilha, para ele poder ter direito ao quinhão dele. A parte cabe a ele. O suposto pai recebeu a citação numa ação de investigação de paternidade. O que ele deve fazer? Aí o ideal é que ele busque o auxílio de um advogado, né, para que oriente e defenda dele, até mesmo porque existe um prazo. E se ele não se defender no prazo, ele vai ser rebelde. Perfeito. Bom, professor Wesley,
Nosso tempo já se esgotou. Gostaria de agradecer a sua presença obrigado. aqui no nosso programa, foi muito esclarecedor. E gostaria de agradecer você, amigo telespectador, você ouvinte da Antena 10 FM em Amarante região. Muito obrigado pela audiência. Agradecer aos nossos investidores, Open Barba e Supermercado Econômico da Vila Lobão. Muito obrigado a todos e não perca o nosso programa todas as terças-feiras, 19h30. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.